No Evangelho de Mateus 24,15 a 16, Jesus dá um aviso alarmante e urgente. Portanto, quando virem no lugar santo a abominação desoladora, mencionada pelo profeta Daniel, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Estas não são instruções vagas ou gerais. São uma ordem precisa e geograficamente específica do Senhor de toda a criação. Jesus estava falando diretamente a uma geração futura que vivia na região da Judeia, na terra de Israel, que um dia veria o sinal profético de que Daniel falou se realizar. Estas não são apenas palavras antigas enterradas em um passado distante. São um chamado profético que ecoa para um povo específico, em um lugar específico, em um momento muito específico, especificamente para aqueles que estarão na terra durante a grande tribulação. Jesus não disse para lutar. Ele não disse para resistir. Ele disse, saiam. Mateus 24 é um dos capítulos proféticos mais cruciais da Bíblia, frequentemente chamado de Discurso do Monte das Oliveiras. É a resposta de Jesus às perguntas de seus discípulos. Quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Em sua resposta, Jesus descreveu convulsões globais, engano, perseguição e a grande tribulação vindoura. Sua resposta não foi vaga. Foi precisa, repleta de advertências e instruções. E uma das mais claras foi que, quando a abominação da desolação for vista no lugar santo, é hora de fugir. Esta frase, abominação da desolação, tem origem no livro de Daniel. Refere-se a uma futura profanação do templo sagrado em Jerusalém por um homem da iniquidade, o Anticristo. Historicamente, o termo foi parcialmente cumprido por Antíoco Epifânio, que profanou o templo judaico em 167 a.C. Mas Jesus aponta claramente para um cumprimento futuro durante os últimos dias. Um que marcaria o início do período mais severo e perigoso da história humana. É importante enfatizar que a advertência de Jesus é dirigida a um grupo específico de pessoas. Aqueles que estão na Judeia. A Judeia é uma região geográfica no atual Israel e inclui a cidade de Jerusalém. Este não é um chamado global genérico à ação. É uma instrução muito específica para aqueles que viverão naquele local. No momento, a abominação da desolação ocorre durante o período da grande tribulação. Por que isso é tão importante? Porque reflete a precisão íntima da linha do tempo profética de Deus. Jesus sabia exatamente onde esse evento se desenrolaria e exatamente que estariam em perigo imediato. O aviso dele não é teórico nem simbólico. É literal. Quando esse momento chegar, aqueles que estiverem na Judeia não devem hesitar. Devem fugir para as montanhas. Jesus não sugeriu casualmente que deixassem a Judeia. Ele emitiu um imperativo para escapar. Os versículos 17 a 18 continuam, que ninguém que esteja no terraço desça para tirar nada de casa. Que ninguém que esteja no campo volte para buscar sua capa. Em outras palavras, não faça as malas, não se demore, não olhe para trás. Este é um momento de obediência decisiva. A urgência nas palavras de Jesus é inegável. A abominação da desolação é o sinal de que o Anticristo fez seu movimento mais ousado. Ele entrará no templo judaico reconstruído em Jerusalém e se declarará Deus. Este evento desencadeia a grande tribulação, um tempo de intenso sofrimento e perseguição como o mundo nunca viu. O próprio Jesus descreve isso no versículo 21. Pois haverá então grande angústia, sem igual desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá igual. A tribulação não se limitará à Judeia, mas o perigo começa lá. É por isso que a primeira instrução de Jesus é para aqueles que estão na zona de explosão imediata, o coração da profecia bíblica. Por que as montanhas? Por que não outra cidade ou outro país? Na história bíblica, as montanhas frequentemente serviam como lugares de refúgio e segurança. Ló foi instruído a fugir para as montanhas antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Davi fugiu para as montanhas para escapar da ira do rei Saul. Elias encontrou abrigo e encontro com Deus nas montanhas durante um período de apostasia e perigo nacional. As montanhas representam uma ruptura com as estruturas e instituições criadas pelo homem. São lugares de solidão, distância e oração. Quando Jesus diz aos que estão na Judeia para fugirem para as montanhas, ele não está apenas chamando-os para a segurança. Ele os está chamando para longe da corrupção espiritual, da dominação política e da ira violenta que descerá sobre a cidade de Jerusalém. Deus sempre dá um aviso antes do julgamento. Ele alertou Noé sobre o dilúvio. Ele alertou Ló antes que o fogo caísse do céu. Ele alertou Nínive por meio de Jonas.
E aqui, em Mateus 24, Jesus alerta os habitantes da Judeia, antes do dilúvio, sobre a perseguição e o controle global do anticristo. Jesus é o bom pastor, e um bom pastor conduz suas ovelhas à segurança. Ele não as deixa em perigo. Quando ele diz, saiam daqui, não é uma repreensão severa. É um alarme amoroso. É a voz divina de proteção e misericórdia. É crucial esclarecer que este aviso não é direcionado a todos os cristãos em todo o mundo. Este não é um comando geral para que todos os crentes fujam de sua cidade natal ou deixem sua nação. Jesus está dando instruções específicas para aqueles que estarão na Judeia durante um momento preciso na história futura. Especificamente, aqueles que estiverem vivos durante o período da grande tribulação. Isso não significa que o resto do mundo não será afetado. A grande tribulação terá ramificações globais, com crentes perseguidos, economias controladas e liberdades revogadas. Veja Apocalipse 13, 7 a 17. Mas a instrução inicial para fugir é localizada. É para aqueles que verão fisicamente a abominação da desolação no lugar santo em Jerusalém. Eles são os primeiros na linha de perigo. Este sinal não é metafórico. É literal. Uma profanação física de um templo físico. Embora o templo judaico tenha sido destruído em 70 d.C., muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele será reconstruído nos últimos dias, permitindo que o anticristo cumpra essa profecia. Daniel 9h27 fala de um governante que confirmará uma aliança com muitos por uma semana. 7 anos. No meio da semana, ele porá fim ao sacrifício e à oferta e estabelecerá uma abominação que causa desolação. Esta linha do tempo é central para o período de 7 anos da tribulação, descrito em Apocalipse e Daniel. Quando essa profanação ocorrer, na metade dos 7 anos, os que vivem na Judeia não devem questionar ou hesitar. O relógio começará a correr e os horrores descritos no livro do Apocalipse se acelerarão rapidamente. Embora o aviso inicial seja para os que estão na Judeia, esta passagem fala a todos nós em princípio. O Deus que avisa é também o Deus que salva. Quando ele diz para nos movermos, devemos nos mover, seja para longe de concessões espirituais, falsas doutrinas ou sistemas mundanos, os seguidores de Jesus devem estar prontos para obedecer. Esta profecia também nos lembra da natureza literal de muitas profecias bíblicas. Estas não são generalidades simbólicas. Estas são instruções detalhadas e sensíveis ao tempo do próprio Senhor, e revelam uma vindoura temporada de engano, julgamento e perseguição globais. Para obedecer à ordem de Jesus de fugir, não devemos estar presos a este mundo. Como a mulher de Ló, muitos serão tentados a olhar para trás. Mas Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló. A lição é clara. Não se apegue ao que Deus está chamando você para abandonar. Prontidão espiritual significa estar alerta, ouvir a direção do Senhor e estar disposto a abrir mão do conforto, da segurança e da familiaridade em prol da obediência. Significa que devemos ser espiritualmente ágeis, capazes de nos mover quando Deus disser para se mover. Quando Jesus disse, saiam daqui, ele não estava dando conselhos. Ele estava dando uma ordem para salvar vidas de uma geração futura em um lugar futuro durante uma crise futura. Não era uma metáfora. Não era uma alegoria. Foi um aviso real para pessoas reais sobre um evento real que ainda está por vir durante a grande tribulação. Embora este mandamento seja dirigido especificamente aos que estavam na Judeia, ele reflete a nossa própria fé. Estamos prontos para obedecer a Deus quando seus mandamentos são inconvenientes? Estamos tão apegados ao nosso conforto que hesitaríamos quando o Senhor nos chamasse para fugir? Ou somos como Abraão, prontos para ir mesmo sem saber para onde estamos indo? Estejam alertas. Estejam prontos. Sejam obedientes. Porque quando Jesus diz, saiam daqui, ele sabe o que está por vir. Que aquele que lê entenda.